Olá, amigos da história! Que tal comer hoje uma saborosa torta de umbigo, recheada assim com as vísceras, o coração, o fígado, a bexiga, os rins, as tripas de um animal silvestre, como um esquilo ou um corvo, por exemplo? Pois é, esse era um prato popular na Idade Média. E também era comum que as pessoas na quaresma comessem peixe, igual hoje, já que a carne era proibida pela igreja. Então, era a famosa a sopa de toninha, que é uma espécie de golfinho. Já a lampreia era outro bicho da água também muito apreciado, com um corpo de enguia e essa boca circular aí, que na verdade é uma ventosa para chupar o sangue de outros peixes maiores. E nem os gatos escapavam. Na cozinha medieval, um gato gordo podia ser decapitado, depois esfolado e enterrado por um dia. Daí era desenterrado e assado na fogueira. Mas ao menos eles tiravam o pelo, porque no caso do cisne, por exemplo, era chique servir o prato assim, com as penas e tudo. E o que dizer desse galo de capacete, que era um frango assado, vestido com armadura e servido em cima de um leitão? Bom, tudo é questão de gosto mesmo, mas tirando esses modismos e as esquisitices, a alimentação dos europeus na Idade Média foi um retrato de diversas culturas e variava um pouco de região para região, mas quase nunca mudou, só mais tarde, lá para os séculos finais, com a introdução de alimentos vindos da América e da Ásia, como o arroz, a batata, o milho, o feijão e vários tipos de tempero. Na Idade Média, os cereais eram o principal ingrediente da maioria das refeições, que era o caso do mingau, por exemplo. Cevada, aveia e o centeio, que servia para fazer aquele pão mais escuro, mais grosseiro, eram os cereais comidos pelos pobres, porque os ricos mesmo comiam trigo, que dava para fazer um pão branco mais refinado. Os vegetais como repolho, acelga, cebola, alho, cenoura eram alimentos comuns, assim como as favas, ervilhas, o grão de bico, que eram bastante consumidos pelos camponeses. As frutas também, uvas, maçãs, peras, morangos silvestres, limão, cidra, porque elas podiam ser cozidas e usadas ainda para adoçar alguns pratos, já que o mel e o açúcar eram caros naquela época. A carne, então, era caríssima. Como a caça era ilegal e só os proprietários de terra que podiam caçar, a carne desses animais selvagens era mais consumida pela nobreza. Já no mercado, no açougue, tinha carne de porco, de frango e de outras aves domésticas, mas que também não eram muito baratas, não. E a carne de gado, que exigia muito pasto, muito investimento, era a mais rara e a mais cara. O animal era usado principalmente para tração e para produzir leite. Um leite que era tomado principalmente por idosos e gente doente e também para fazer queijo. Mas olha, foi feito de carne, o povo não tinha cerimônia não. Comia coelho, porco-espinho, castor, codorna, ganso, pato, pavão, cegonha, cotovia, perdiz, peixe também, bacalhau, arenque, peixe fresco, seco, salgado, defumado, enfim. Era bem conhecida, inclusive, uma espécie de caldo que os camponeses preparavam, misturando todo tipo de sobra de carne, assim com verdura, juntando com ervas picadas, aveia e sal. Aliás, temperar a comida ficou ainda melhor com a chegada das especiarias das Índias. Vocês se lembram aí das aulas de história, que eram consideradas produtos de luxo, consumidas somente nas altas classes. Pimenta preta, canela, cominho, noz moscada, gengibre, o cravo da Índia, que além de melhorar o sabor, disfarçava também esse gosto porque ajudava a conservar a carne que apodrecia com o passar do tempo. Ali sem geladeira, né? E para beber, não vai nada? Vai, menos água, que não era tratada e podia contaminar as pessoas. Então, o vinho era a bebida mais comum na mesa dos europeus, inclusive para as crianças. E a cerveja também era bastante consumida nos países mais ao norte. O álcool era tido assim como altamente benéfico para a digestão. Agora, o chá e o café só seriam socialmente aceitos na Europa muitos anos mais tarde. Dessa época também são os aperitivos para abrir o apetite e o caminho aí para os pratos mais pesados, e haja comilança. No entanto, havia duas refeições principais, uma ali pelo meio-dia
e outra à noite. De vez em quando, uma ceia, mas sem essa de café da manhã, tá? Só para quem fosse trabalhar duro na roça, por exemplo. E é claro que havia também os grandes banquetes com 1000 iguarias exóticas e tudo era motivo para uma grande reunião social, porque não existia esse conceito de privacidade na Idade Média. Era todo mundo junto mesmo, todo mundo comendo junto, uma família, os amigos, os hóspedes, os empregados, todo mundo na mesma mesa. E um detalhe, o garfo era uma raridade, tá? O pessoal comia com a mão mesmo, com a ajuda de uma faca para cortar os alimentos e uma colher, quando tinha. E é isso, pessoal. No próximo vídeo, a gente pode falar daqui, dos nossos hábitos alimentares desde o Brasil colônia. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva e a gente até te convida para jantar. Até a próxima, com uma história a mais.